virologista Paulo Zanotto, ele estava pregando a necessidade de se criar o que ele próprio chamou de shadow board. Já surgiu ali no ambiente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, a CPI da Pandemia, também chamada de CPI da Covid, a nomenclatura Gabinete das Sombras. E agora vem à tona um vídeo em que o virologista que estava assessorando o presidente da República prega a necessidade de se criar um Gabinete das Sombras. Board, em inglês, é quadro, né? Então você tem o quadro de funcionários e tal, é uma equipe que ele estava pregando, que deveria atuar de acordo com as palavras dele, sem ganhar muita popularidade, quer dizer, nas sombras mesmo. Ele argumenta nesse sentido. Vamos ali assessorar o presidente da República, sem aparecer muito, e na prática, sem se responsabilizar diretamente por aquela assessoria, pelas decisões correspondentes que têm um efeito imenso na saúde pública do Brasil. E a gente viu o efeito que teve o negacionismo bolsonarista na saúde pública brasileira, com essas quase 500 mil mortes. A gente está chegando quase à marca de 500 mil mortes por Covid-19, já estamos por volta de 470 mil. Então, está claro aí, tem o vídeo, a prova cabal de que existia um ministério paralelo. E naquela reunião, Paulo Zanotto, também estava falando a respeito de vacina. A vacina pode ter, talvez não. Sempre tem alguma ressalva ali em relação à vacinação. E é sempre bom lembrar que Jair Bolsonaro recusou 100 milhões de doses de vacina do Instituto Butantan em outubro e ainda antes 70 milhões de doses de vacina da Pfizer em agosto de 2020. Por quê? Porque estava satisfeito com a hidroxicloroquina. Ele queria os indicadores econômicos altos em 2022 para que ele fosse reeleito. Ele comprou a tese vendida pelo senhor Osmar Terra, que estava ali naquela reunião. Depois, no final, tem um outro vídeo de algo que aconteceu depois, do Jair Bolsonaro dizendo, vários médicos acreditavam, inclusive o Osmar Terra e tal, e foi colocado ali para complementar o vídeo dessa reunião. Então, o Osmar Terra estava endossando ali o uso da hidroxicloroquina, dizendo que tinha especialista que dizia que não tinha problema nenhum, não tinha efeito colateral grave, e o Bolsonaro gostando, rindo, dizendo que era um remédio barato. Depois fizeram tudo o que fizeram. Recomendou até para a EMA do Palácio do Planalto, brandiu a embalagem na frente da população, criou o aplicativo Tratikov. Depois mentiram a respeito do aplicativo, fingiram que não tinham criado, e o aplicativo receitava esse tipo de medicamento. Inclusive até para mulheres gestantes, para criança, tudo isso que está sendo devidamente apurado na CPI da Covid-19, e teve até reportagem da TV Brasil, da EBC, que o Bolsonaro prometeu extinguir, a respeito do lançamento desse aplicativo. O general Eduardo Pazuello fez todo aquele contorcionismo verbal durante a CPI para fingir que não tinha lançado aquilo que foi lançado. Falou num hacker que tinha invadido o sistema. Aí o pessoal até ironizou, o hacker invadiu a TV Brasil também. Aí depois viram que as datas relativas ao suposto hacker nem sequer batiam com aquilo que ele estava falando. E toda essa narrativa foi devidamente desmascarada para quem vive dentro da realidade. Até a Mayra Pinheiro, que depois lá contradisse o Pazuello em relação às datas e falou que nem era um hackeamento. Havia acontecido uma outra questão técnica num dia completamente diferente. Muito bem, então essa reunião mostra ali as pessoas com ressalvas em relação às vacinas e tentando passar pano, né, para hidroxicloroquina naquele momento, quando ela já estava sendo tendo a sua ineficácia exposta por uma série de estudos. Até que, evidentemente, não durou muito, né? Teve o começo da pandemia e logo surgiram estudos cada vez mais robustos e a hidroxicloroquina foi descartada por todos aqueles que não são fanáticos. Isso é bom deixar claro.
o sujeito que é um homem de ciência, ou uma mulher de ciência de verdade, essas pessoas se curvam às evidências científicas depois de todas as revisões sistemáticas pelas quais os estudos passam. E isso foi explicado em todos os detalhes e nuances pela doutora Luana Araújo, no seu depoimento, que foi uma aula brilhante na CPI da Covid-19, ela que é mestre pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo. Infectologista ela, né? Formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a doutora Nise Yamaguchi, que estava nessa reunião que a gente mostrou aí, dizendo que era um prazer trabalhar com o presidente da República, ela estava endossando, legitimando a hidroxicloroquina e não recuou, mesmo depois de todas as evidências. Aliás, o senador Alessandro Vieira, hoje, estava dando declarações a respeito disso. Eu questionei, tanto a Mayra como a Nise, a respeito desse tipo de comportamento, de você defender inicialmente alguma coisa, e aí vir à tona a prova cabal de que aquele medicamento é ineficaz e você não dar o braço a torcer, você continuar com esse comportamento que, obviamente, está muito mais próximo do fanatismo do que da ciência. E, para além disso, a Nise Yamaguchi é uma oncologista, ela não é infectologista, ela não é epidemiologista e ela não se limitou a tratar da especialidade dela no âmbito de atuação dela. Não é disso que a gente está falando, e essa é uma distinção que o senador Alessandro Vieira também fez muito bem, que eu venho fazendo nesse programa ao longo da semana. Ela foi lá influenciar o presidente da República na adoção de medidas de saúde pública para o país no meio de uma pandemia de Covid-19, em relação a uma área que não é a área de especialidade dela. É disso que se trata, e ela não conseguiu comprovar, quando foi confrontada na CPI, a solidez de qualquer estudo que possa embasar essa insistência, essa teimosia num medicamento ineficaz já descartado no mundo civilizado. Então essas imagens apenas reforçam aquilo que já vinha sendo comprovado na CPI, que o Jair Bolsonaro, que nunca teve essas arestas para lidar com as questões públicas, sempre foi um patrimonialista que confunde as questões públicas e privadas, ele tinha lá a equipe mais subserviente às teses pré-concebidas dele, ou nas quais ele acreditou inicialmente e trouxe a público. Ele tinha essas pessoas em maior confiança do que aquelas que ocupavam os cargos no começo do governo dele, Luiz Henrique Mandetta, depois o Nelson Tais, até que ele trocou pelo general Eduardo Pazuello, justamente para ter alguém que simplesmente obedecia às teses dele, que são teses ali endossadas e legitimadas por essas pessoas. Deputado federal, Osmar Terra, a doutora Nise Yamaguchi, ao contrário de todas as evidências de todos aqueles órgãos e entidades citados pela Luana Araújo na CPI, quando ela falou a respeito, olha, você tem até o direito de ignorar a Organização Mundial de Saúde, mas aí você vai estar ignorando também. Aí falou da agência americana, falou das entidades britânicas, das entidades alemãs, de outras entidades europeias, todos os nomes daquelas instituições que estão zelando pela saúde pública nos países de primeiro mundo. Mais adiante, o Jair Bolsonaro, então, falou ali a respeito da hidroxicloroquina, de como ela é barata, etc. E no final, o Jair Bolsonaro, numa solenidade posterior, como eu já tinha mencionado, falou que, vários médicos, inclusive Osmar Terra, achavam que a linha não era aquela e tal. O Osmar Terra é aquele que está prevendo o final da pandemia em 2 semanas, desde que a pandemia começou. Eu já brinquei aqui, já ironizei. É seríssimo, né? Mas é claro que não tem como deixar de ironizar. Uma hora ele vai acertar. Relógio parado não acerta 2 vezes por dia? O Osmar Terra, se ele falar desde março de 2020, que daqui a 2 semanas a pandemia vai acabar, continua falando até hoje coisas parecidas, né? O senador Alessandro Vieira estava falando disso hoje também. Ele continua repetindo toda aquela baboseira. Uma hora, de repente, a pandemia acaba, de fato, e ele diz, não falei? Olha aí, não falei? Você tá, março de 2020, não, vai acabar daqui a 2 semanas, abril.
vai acabar daqui a 2 semanas. Maio, 2 semanas e tal. Não acaba. Um dia, quem sabe? Acabou, aí eu estava certo, eu tinha razão. Esse é o Osmar Terra, que assim como Jair Bolsonaro, e era o Osmar Terra que estava soprando lá no ouvido dele, acreditava que ia morrer pouca gente. No máximo 800 pessoas, né, como disse Jair Bolsonaro numa entrevista de TV. Aí depois morre um monte de gente e fala, não, a culpa não é nossa. Ou morreu porque não tomou a hidroxicloroquina, ou morreu por culpa dos governadores e prefeitos que trancaram as pessoas dentro de casa, como se tivesse havido um lockdown de verdade no Brasil, que não houve. O que há são medidas restritivas. Locais que eventualmente não podem abrir por determinado período, por determinado prazo, e certas atividades que acabam sofrendo restrições. O lockdown severo, lockdown normal, ele dura pelo menos 3 semanas, as pessoas não podem sair de casa. Para sair de casa você tem que imprimir lá um atestado de que você trabalha numa atividade essencial para a qual está liberada, você ir até ela para mostrar para a autoridade pública que está lá na rua fiscalizando quem está andando na rua. Você tem caso de vizinho que recebe uma gratificação para dedurar uma festa clandestina que esteja acontecendo na sua vizinhança. Isso aconteceu em alguns lugares do mundo. Não aconteceu aqui no Brasil. Mas aí eles distorcem tudo para tentar fazer prevalecer uma narrativa eleitoral do Jair Bolsonaro, que quer absorver a insatisfação que as pessoas ficam com as restrições, que são causadas simplesmente pelo fato de que ele não comprou vacina, que a vacinação no Brasil não está avançada. E aí, eu já até antecipo um trecho do discurso dele, Jair Bolsonaro, de ontem, que eu preciso recuperar aqui, em que ele estava justamente falando a respeito dessa questão. Eu preciso abrir aqui. Bom, daqui a pouco eu vou pegar. Ele voltou a defender, né, Felipe, enquanto você procura aí, defender o uso do medicamento, que é ineficaz. Ele criticou o trabalho da CPI da pandemia na transmissão pelas redes sociais, na live de quinta, né? Esteve ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro. E o presidente disse que a CPI tinha uma chance ímpar de discutir o que chamou de tratamento imediato, mas fica maltratando médicas respeitadas que defendem a cloroquina. Também falou sobre isso, né, Felipe? Pois é. Isso é a chamada contranarrativa, isso é a manipulação do debate público. Isso é uma técnica antiga, mas que muita gente cai, porque às vezes a pessoa tem o seu ativismo que desperta através de qualquer narrativa nesse sentido, e faz com que a pessoa esqueça do que se trata, esqueça qual é a circunstância, esqueça o que de fato aconteceu, né? Quem chamou uma mulher de quadrúpede naquele mesmo dia, ironicamente, né? Ironicamente que eu digo, é uma ironia do destino, ele não chamou ironicamente, ele fez uma chacota ofensiva, gratuita, imbecil, contra uma jornalista que havia, na verdade, usado a palavra infelizmente num local antecipado da frase, e aí deu uma impressão errada, mas que se você lê a frase inteira, você entende qual foi o objetivo dela. Isso é o constrangimento, isso é a ofensa. Espero que ela processe. O presidente da República vai ganhar, se existir um resquício de justiça nesse país, e ele vai ter, evidentemente, a responsabilização merecida. O presidente, uma das frases que eu estava buscando aqui, Débora, é que ele falou assim: agora aquela pessoa que é contra o tratamento imediato e não dá alternativa, no mínimo é um canalha. Palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele está se chamando de canalha porque ele não deu à população brasileira a alternativa da vacina. Essa alternativa a população brasileira não teve durante meses e meses, que agora ele quer esconder apostando no esquecimento do cidadão comum. Ele agora vai à TV e diz: não, nós temos 100 milhões de vacinas distribuídas. E aí ele pega um número que é o menos pior possível para ele aparecer bem na foto. Quando na verdade a gente sabe que nem metade disso se vacinou com a primeira dose, nem um quarto se vacinou com a segunda dose. Mas ele pega aquele número maior. Acabou de sair lá um acordo depois de muita pressão e fechado apesar dele,
apesar de todos os obstáculos que ele colocou, e aí ele vai lá para dizer a respeito da quantidade de doses de vacinas, ignorando, evidentemente, que uma parcela significativa da vacinação que está chegando ao braço dos brasileiros é da Coronavac, do Instituto Butantan, que ele tanto achincalhou e disse que não ia comprar. O Instituto Butantan teve que trabalhar na produção da vacina, mesmo com o seu cliente, Ministério da Saúde, acenando pela figura do presidente da República com a rejeição da compra. Mas mesmo assim, não, a gente vai fazer o que tem que fazer e tal, foi lá e fez. Jair Bolsonaro disse numa entrevista, quando questionado, vai comprar mesmo? Depois da aprovação da Anvisa, o senhor não vai comprar? Ele falou, na minha decisão é que nós não vamos comprar essa vacina, em razão da sua origem chinesa, etc. E está aí a Coronavac aprovada até pela Organização Mundial da Saúde. Então, repito, o presidente está chamando a si próprio de canalha, já que ele não deu a alternativa vacinal para a população brasileira, e agora aparecem cada vez mais esses vídeos cheios de ressalva em relação à vacinação. Não, devemos vacinar? Talvez não e tal, não sei o quê. Para ele, isso não era a estratégia, porque a estratégia dele era, ó, nós temos um medicamento aqui, uma panaceia, baratinho e tal, vamos mostrar para a população que ela pode se medicar com isso, e vamos apostar na imunidade de rebanho. Primeiro a hidroxicloroquina, depois a imunidade de rebanho, depois uma coisa misturada com a outra, dessa maneira aloprada. E vamos, todos os brasileiros, nos infectarmos, porque assim nós estaremos imunes pelo próprio contágio que a gente já teve. Esse era o plano, essa era a estratégia do Jair Bolsonaro. Ele achava que no máximo iam morrer 800 pessoas e lamenta as mortes, tá ok? Mas a gente tem que viver e tal. E se você não toca a vida com a normalidade, você é maricas, você é frouxo, tudo aquilo que ele disse. E daí? E tal, eu não sou coveiro. Essa foi a postura do Jair Bolsonaro, que ele quer fazer a população esquecer nesse momento. Mas a gente não pode esquecer, porque milhares e milhares de pessoas morreram. No cálculo mais direto, feito pelo epidemiologista Pedro Alau, não sei se estou pronunciando certo o nome dele, mas 95.500 pessoas que morreram poderiam estar vivas se o presidente Jair Bolsonaro tivesse fechado aqueles primeiros acordos com a Pfizer e com a Coronavac, né, com o Instituto Butantan, que ofereceu ali a Coronavac lá atrás, ainda em 2020. Então esses vídeos mostram como Jair Bolsonaro ele adere a determinadas teses que são mais fáceis para ele em determinado momento, e diante das críticas, diante das provas de que aquelas teses são furadas, ele acha que é um gesto de fraqueza ceder, dar o braço a torcer, e aí ele duplica a aposta, triplica a aposta, mas essa aposta envolvia a vida dos brasileiros, a saúde dos brasileiros. E ele foi insistindo até a gente chegar nesse quadro de hoje e fica terceirizando a responsabilidade para otário acreditar, só trouxa cai nesse tipo de narrativa bolsonarista. Mas está cheio de trouxa por aí, trouxa que liga lá no canal bolsonarista, com todos os amiguinhos das pessoas que estão no poder, e ficam lá repetindo essa propaganda rasteira. Ah, olha que discurso ótimo do presidente, olha, a pessoa arrasou na CPI, olha, agora desmascarou, detonou e tal, não sei o quê, sem apresentar a devida análise, né, a descompactação da propaganda. Aqui a gente apresenta todos os elementos.